Oração, Jejum e Esmola é um dos livros mais complexos e difíceis que eu já li na minha vida. Nossa, Larissa, isso é jeito de começar o vídeo? Gente, estamos trabalhando o quê? Com honestidade. Sério, esse livro, ele é complexo. Eu entendi ele da seguinte forma. É como se fosse uma conversa de monges, ou entre monges, onde um tá explicando coisas para o outro. E fala muito sobre a vida no monastério, realmente, sabe? O que eu mais gostei nesse livro é porque no começo ele explica os 8 vícios principais. E à medida que ele vai nos explicando esses vícios, ele vai colocando esses vícios no nosso dia a dia de uma forma tão lúdica, palpável, real, sincera e honesta, que você consegue se ver em diversos desses vícios, se não em todos, e você começa a ter consciência real desses vícios, sabe? Então eu vou te dizer aqui quais são, tá? Eles chamam de vícios naturais e vícios não naturais. Os vícios naturais são a gula, a luxúria, a tristeza e a assédia. Os vícios não naturais são a avareza, a ira, a vanglória e a soberba. Algo interessante o autor ele vai criando um paralelo como se um vício abrisse porta para o outro e abrisse porta para o seguinte. Então, como ele traz como o primeiro vício a gula, a partir do momento que você se concentra em combater a gula, você vai estar dificultando cada vez mais os vícios seguintes. Só que, eu não sei você, mas para mim a gula se resumia a comer demais. Então, por exemplo, fui num rodízio de pizza, comi 30 pedaços. Cara, você foi guloso pra danar, você não acha? Aí você cometeu esse vício da gula. Porque você comeu muito além do que você precisava. Só que no livro, ele traz a gula como comer fora de hora. Comer aquilo que você não precisa. Meio que desrespeitar a comida, vamos dizer dessa forma, sabe? Você chega, tem um almoço feito pra você e você não come porque você não gosta daquelas coisas. Ele trata isso também como gula. Eu sou uma pessoa muito ruim pra comer, então essa parte me pegou de um jeito que você não faz ideia. E beleza, trouxe isso pra minha consciência de tal forma que eu tenho prestado mais atenção. O meu café da manhã é um café da manhã que eu demoro muito pra comer. Então eu tenho tentado comer de uma forma mais assertiva, sabe? Eu tenho tentado respeitar, depois do café da manhã eu só vou almoçar. E às vezes quando eu tô no escritório parece que o tempo demora pra passar, que é uma beleza. É tanto estresse rolando que você quer o quê? Você quer um docinho. Caraca, eu sou muito essa pessoa. Então eu fico me controlando. Para o quê? Para não comer fora de hora. E a gente sabe, né, que as coisas acontecem, vão atentando a gente. Sabe o que aconteceu lá no escritório recentemente? Pois é, gente, eles liberaram lanchinhos. Lanchinhos à vontade. Tem biscoitos de 3 tipos, tem banana, tem maçã. A ideia é não comer fora de hora. Então, essa parte onde ele apresenta os vícios, eu acho que foi a parte que eu mais me diverti lendo, porque eu tive clareza de uma forma que eu nunca tinha tido na minha vida. E aí, explicando de uma forma breve para você que está aqui me acompanhando, como eu falei, tem a gula, que ele apresenta de todas essas formas. A luxúria, que sim tem muito a ver com a carne, né? O prazer carnal. A tristeza, aquela tristeza profunda e sem razão, né? E a assédia. Você já tinha escutado essa palavra? Cara, assédia foi uma palavra que eu demorei muito para gravar. E aqui ele explica que a assédia nada mais é do que a ansiedade ou tédio do coração. Esse aqui foi um que eu também fiquei pensando sobre o quanto nós nos tornamos essas pessoas ansiosas e entediadas, né? Mas aí é papo pra outra coisa. Tem esses, e aí temos a avareza, a ira, a vanglória e a soberba. Caso você tenha dúvida em algum deles, você pode me perguntar aqui embaixo, porque se eu for explicar todos, esse vídeo já tá com 11 minutos de gravação, eu preciso acelerar. E aí depois que ele fala dos vícios, vem uma parte excepcional de boa,
Porque, que nem eu falei, ele vem falando dos vícios ali no dia a dia e na vida do monastério, né? O monge, ele é muito regrado, ele é muito centrado. E isso não é tão aplicável assim no nosso dia a dia, pelo menos não na minha percepção. Mas tem muita coisa que a gente pode tirar pro nosso dia a dia, para aquilo que a gente vive realmente, né? Por exemplo, às vezes tem na internet até, tem vários canais grandes, né? Ah, vamos fazer a oração para tal santo ou para tal anjo, ou determinada período de quaresma, sempre tem muito, vigília. Vamos acordar todos os dias às 4 horas da manhã. Gente, isso não funciona para mim, não. E olha que eu não tenho filho, sabe? E não funciona para mim porque eu já tentei. Eu efetivamente já tentei. E eu acordava às 4 e eu começava a dormir no meio do terço, sabe? E o pior, eu passava o dia inteiro arrastada, o que me fazia não fazer bem as minhas atividades do dia, o que me fazia não trabalhar bem, e eu chegava à noite acabada, precisava dormir, e isso se repetia até que eu falei, não dá, não dá. Então eu acho que a gente tem que sim saber honrar os nossos compromissos diários, a gente precisa sim separar tempo para Deus, e a gente precisa também trabalhar bem naquilo que Deus nos deu, né? Eu não estou querendo dizer com isso que a vida do monge é fácil, porque não é, mas o monastério, ele te permite se afastar um pouco da sociedade, né? Ele te permite ter regras e vivências ali diferentes do nosso tempo, de quem tem uma casa para cuidar, de quem trabalha com CLT, de quem é mãe, de quem é pai, enfim. Eu acho que vale a pena lembrar isso aqui. Mas, como eu falei, ele começa falando dos 8 vícios principais. E na sequência, depois que ele explica todos esses 8 vícios, ele vem falar das virtudes. Então, ele explica quais são as virtudes que combatem os vícios de uma forma tão fluida e natural que quando você assusta, você já tá nas virtudes. É muito fera, cara. É muito, muito, muito fera. Então, como que você vai empenhar, vamos dizer assim, uma luta contra esses vícios? As escolhas que você precisa fazer no seu dia a dia. Esses dias eu até li no outro livro que eu tô lendo esse mês, que é o a história das três criancinhas de Nossa Senhora de Fátima, que eles falam algo sobre não se coloque em lugares onde você sabe que você vai ser tentado e que você não vai dar conta. Essa é uma forma excelente de lidar com os vícios, sabe? Por que cargas d'água numa pessoa alcoólatra que quer parar de beber vai fazer o passeio numa vinícola? Não tem pra quê, entende? Enfim, aí essa é a primeira etapa do livro. É ótima, leitura fluida, um pouco complexa, mas ele explica muito bem e você consegue ir naturalmente. Chega na segunda parte, ele vai explicar sobre a oração. Aí ele explica toda a oração do Pai Nosso, que é legal, é interessante, mas nossa, é maçante, cansativo e chato. Eu quase desisti nesse período aqui. E aí, quando a gente vai seguindo, você insiste ali um pouco mais, e ele continua falando da oração mesmo. E tem um momento em que ele fala sobre a quaresma. Depois que ele explica toda a parte aqui do Pai Nosso, ele vai falando também sobre os tipos diferentes de oração, né? E aí aqui, qual que é? Página 105. Deixa eu chegar lá, que eu fiz... Gente, o meu livro, ele tá todo anotado e riscado. Todo mesmo. Eu acho muito bacana porque ele faz uma separação para 3 tipos de oração. Enfim, ele fala da oração contínua, que é uma prática de oração que, tipo, você começa a conversar com Deus, sabe, no seu dia a dia mesmo. E eu acho essa muito boa. Eu acho que todo mundo tem que fazer assim, porque dá uma paz, sabe? Vem aquela notícia boa, você comemora, mas você comemora com Deus. Vem aquela notícia ruim, você fica triste, mas você fica triste falando, puxa, Deus me faz enxergar de uma forma diferente, porque tá difícil. E nessa prática de oração contínua, ele fala para ter em mente uma oração muito boa que é: ó Deus, vem em meu auxílio. Senhor, apressa-te em me socorrer. Isso para todos os momentos, assim. Especialmente para quem sofre muito da tristeza, da angústia, daquela assédia. Lembra o que é assédia? Aquela tristeza do coração, aquela apatia do coração? Pois é. Essa oração traz uma
esperança, né? Mas ele fala sobre como fazer as orações, mas eu gosto de quando ele explica os tipos diferentes das orações, porque eu falei que são 3, sabe? Eu não tô achando aqui. Será que eu tirei o post-it que tava com isso? Achei. A vigília, a meditação e a oração. E aí é legal porque ele fala que a gente precisa ser, antes da oração, aquilo que nós desejamos ser quando oramos. Ou seja, a nossa oração, ela também pode estar voltada para quem nós queremos nos tornar, né? Então, uma vida realizada também passa por essa parte de nos tornar quem gostaríamos de ser. A gente conta aí com o auxílio divino, mas a gente também precisa fazer a nossa parte. Isso eu acho muito, muito, muito bom. Uma outra coisa que ele comenta aqui é que... Cadê? A mente fica continuamente inquieta, errante e quase embriagada, lançada de um lado para o outro. Isso acontece quando a gente está num momento de indisciplina, quando nós estamos sendo indisciplinados. Uma outra coisa que também ele fala é que quem tem a mente aplicada e vigilante foi levado a sondar a profundidade dos mistérios. E quem com uma vida disciplinada e perseverante aprende pela experiência a tocar e bater as portas dessa pureza. Então, que a gente possa buscar a disciplina, a perseverança, que a gente possa vigiar a nossa cabeça, né? O que está se passando por ela. Um outro ponto que também me chamou bastante atenção nesse livro é a parte onde ele fala sobre a quaresma. Quando ele está falando sobre a quaresma, ele explica que a quaresma... A gente não fala muito sobre o dízimo na igreja? Não quero entrar nesse cenário potencialmente problemático, mas ele trata a quaresma como o nosso dízimo para Deus, porque a quaresma ela dura exatamente 10%. Sabe, se o ano tem 365 dias, a quaresma ela tem 36 dias e meio. Ah, Lari, mas a quaresma não são 40 dias e tal? Não, gente, quando a gente vai estudar sobre a quaresma, a gente sabe que os finais de semana, acho que os domingos ou sábados, eles não contam, eles vão pulando, enfim. Existem algumas regrinhas e quando ele trata a quaresma como o dízimo que a gente paga para Deus, pensar que durante a quaresma eu tô pegando 10% do meu ano e focando e entregando para Deus, para mim ele trouxe um outro significado para a quaresma, sabe? E como eu comentei desde o começo do livro, ele, apesar de ser uma leitura, assim, difícil, complexa, ela é uma leitura, bem demorada, sabe? Ela é vagarosa, ela exige muito da concentração e da atenção. É uma leitura que tem vários pontos que se conectam com quem busca uma vida mais alinhada com seus próprios propósitos, valores, com a disciplina. Ele fala muito de disciplina, de projeto, de plano, de respeito. E aí eu queria trazer algumas questões aqui. Nesse ponto, eu anotei sobre previsibilidade e planejamento. Por quê? Ele está falando que a hora nona dos 2 pequenos pães que nos são dados por justa medida canônica, comamos um e reservemos o outro para a noite, em vista de uma possível visita. Se algum irmão chegar, comeremos juntos o pão guardado, sem acrescentar nada além do habitual. Ou seja, eles evitam a gula. Mas eles também estão prevendo. Eles estão planejando. Eles recebem 2 pães, eles guardam um, porque se vier alguém amanhã... O que isso pode nos ensinar sobre economia? Sobre finanças pessoais? Sobre compras de mercado? Honestamente, muitas coisas. Muitas coisas. E esse livro, ele tá muito rico. Muito, muito, muito rico. Mas é isso. A gente precisa ter paciência para poder ler. Sem sombra de dúvidas, a melhor frase, a melhor carimbo, assim, desse livro é o despertemos, enfim, do sono da inércia. A gente precisa parar de buscar esse conforto a todo custo. A gente precisa buscar o reino de Deus, sabe? A gente precisa buscar o que Deus tem para nós. E a gente consegue isso com as nossas escolhas diárias, com as nossas pequenas escolhas diárias. É impressionante, não importa o livro que eu esteja lendo, todos eles estão me levando para esse cenário. Óbvio,
é algo que claramente eu preciso dar mais atenção na minha vida, né, para fazer escolhas melhores. Mas, uau, sabe? Uma outra coisa também que tem aqui é que ele fala muito sobre como reconhecer a vontade de Deus, como saber se a sua oração foi... quando a sua oração está sendo atendida. E basicamente é com a paz. É com a paz. Sabe aquele versículo que tem na Bíblia que fala: não andeis ansiosos com coisa alguma? Confia em Deus. É isso, e é impressionante, é impressionante. Eu tenho várias situações na minha vida onde tudo acontecia pra desmoronar na minha cabeça e eu tava assim, tranquilona. Por quê? Porque eu tava muito próxima de Deus e eu rezava, e quanto mais eu rezava, mais eu percebia que era pra eu ficar tranquila e que ia ficar tudo bem. Eu fazia o que eu precisava fazer, mas, sabe, eu tava tranquilo. Isso é demais, assim. Bom, vamos lá. A terceira conferência é sobre oração. Aí a quinta conferência ele já está falando sobre a concupiscência da carne e do espírito. Ele fala muito dos vícios da carne, dos prazeres da carne, do que a carne nos faz fazer ou querer fazer, e de como que é o espírito, como fazer esse discernimento, né? Sobre a finalidade e o fruto da penitência. Essa parte eu confesso para vocês que preciso ler 70 vezes para ver se eu entendo alguma coisa. Sobre a dispensa do jejum em tempo de Páscoa e Pentecostes, né? O porquê disso. É nessa parte aqui que ele fala também da quaresma, que eu já comentei com vocês. Uma outra frase muito boa para quem quer começar bem o dia é aqui, nesse exemplo. Em Salmos tem: eu antecipei pela manhã e clamei. Anteciparam-se os meus olhos para ti antes da aurora, a fim de meditar as tuas palavras. Logo de manhã vai diante de ti a minha oração. Trazendo isso para o nosso dia, né? Quando a gente desperta como quem é chamado da sombra da noite e da imagem da morte para a luz do dia. Por esse motivo, não devemos entregar nada na nossa mente ou no nosso corpo em benefício próprio antes de oferecê-lo a Deus. Você já parou para pensar no desafio que é isso daqui? Eu não sei você, mas eu acordo pensando, vamos dormir mais um pouquinho? Olha que grande coisa, não? Tá aí as pequenas decisões diárias que a gente precisa mudar na nossa vida. E ele fala também sobre a quaresma, né? Que geralmente no período da quaresma é quando as tentações mais pegam a gente. E, nossa, isso é tão real. E uma outra coisa que poucas pessoas param pra pensar, e também alugou um triplex na minha cabeça, é essa parte em que aquela pessoa que serve apenas sob a lei, ela não é uma pessoa perfeita. Porque essa pessoa, ela tá evitando o que é proibido e ela faz aquilo que é mandado. Mas ela não vai além disso. Sabe? Ela não para pra pensar no porquê que é proibido, ela não para pra pensar o que ela poderia fazer de diferente. Ela sempre tem que ter alguém mandando ela fazer algo. Então, assim, isso fala sobre o quê? Isso fala sobre ser adulto. Isso fala sobre desenvolver capacidade de decisão, desenvolver capacidade analítica, saber quais são os seus valores, saber quais são os seus limites, saber impor limites. Abre plano para tantos cenários. Então, assim, eu não sei você, mas Oração, Jejum e Esmola, pra mim, era um livro que ia falar bastante sobre a prática da oração, as melhores maneiras de jejuar e como ofertar, não só a sua vida, né, a Deus, aos irmãos. E esse livro foi uma enxurrada de ensinamentos sobre virtudes, vícios, a Igreja Católica, como aplicar a disciplina no meu dia a dia, na minha realidade, para me manter buscando virtudes e evitando vícios, buscando Deus no meu dia a dia, como me manter em oração constante. Ter lido esse livro foi incrível e com certeza eu jamais teria lido ele se não fosse pela assinatura da minha biblioteca católica. E é por isso que eu falo que ainda vale a pena assinar a minha biblioteca católica, apesar de que talvez você esteja pensando, você não começou a assinar em setembro? Esse é o primeiro livro que você está lendo? Você lembra que era setembro do ano passado, 2025, quando eu vim fazer o meu primeiro unboxing da minha biblioteca católica?
Pois é. Eu fiz vários unboxings ao longo do tempo e eu percebi que eles não estavam sendo postados. O segundo unboxing eu perdi, inclusive, a gravação, mas alguns outros eu tenho a gravação, só que a gente acabou não postando. E o que me pegou durante esse tempo foi porque eu preciso ser honesta com você. Oração, Jejum e Esmola foi o primeiro livro da minha biblioteca católica que eu li de cabo a rabo. É isso. Nós estamos em junho de 2026. Esse livro chegou, eu não lembro se em fevereiro ou em março, acho que em março. E ele foi o primeiro livro que eu consegui ler por completo. E aí eu te falo, tá valendo a pena assinar a minha biblioteca católica? Você vai concluir comigo que não, já que eu não tô lendo os livros. Esse é um ponto muito crítico. Porém, todos os livros, eles são muito bons, eles são muito ricos, ele tem histórias muito boas e eles nos ajudam muito com a nossa fé no catolicismo. E esse ano foi um ano que eu peguei e falei, cara, eu quero ler esses livros, eu quero melhorar a minha fé, eu quero me aproximar mais de Deus e eu tenho um tesouro nas minhas mãos. Por que eu não tô fazendo isso? Sendo bem honesta com você, é porque a vida é corrida, a gente precisa dar conta do trabalho, de organizar o casamento, são tantas coisas, né? Mas, quando eu comecei a ler Oração, Jejum e Esmola, eu postei no Instagram e uma amiga virtual, tava conversando comigo porque ela tá assinando a minha biblioteca católica também e ela começou a ler logo depois de mim. Um tempo depois ela veio perguntar se eu ainda estava lendo. E eu falei que tinha deixado o livro de lado, porque a leitura dele é complexa pra danar. Mas eu virei pra ela e falei, e se a gente fizesse um encontro mensal? Toda primeira segunda-feira do mês a gente vai se encontrar pra falar do livro daquele mês. Você topa? Ela falou, topa. Eu falei, então fechou. E assim, a gente tem lido os livros. Então, se você tá na dúvida se vale a pena ou não assinar a minha biblioteca católica, eu continuo sendo uma entusiasta. Mas eu te convido a acompanhar aqui o canal para saber quais livros estão sendo lidos, porque todos os livros que a gente finalizar, eu prometo trazer por aqui algo relacionado a eles. Eu prometo que todo livro que eu finalizar, eu trago um vídeo falando sobre ele. Esse daqui, Oração, Jejum e Esmola, como você pode ver, ele tem muita coisa bacana pra gente aplicar no nosso dia a dia e transformar a nossa realidade. Nem todos vão ser assim. Inclusive, o que eu tô lendo agora, acho que pouco provável. Mas, assim que eu finalizar, eu prometo gravar um vídeo de review aqui pra vocês. Agora vamos nessa. Um super beijo pra quem fica e até o próximo vídeo. Ah, aqui do lado eu vou deixar a playlist da minha biblioteca católica pra você ir acompanhando o progresso. Tchau!